Que imagem maravilhosa! Você está olhando firmemente para esta cena, que é um museu lugar de coisa velha e bonita. É eu, Vestado! Velho e velho. Bom, continua aqui, meus amores. A aulinha de hoje é História Contemporânea. Quem sou eu? Muito prazer, eu sou o professor Laerte e veremos hoje arte contemporânea. Você já ouviu falar em arte contemporânea? Talvez não, mas provavelmente você já deve ter sido espectador, deve ter visto algo da história contemporânea. Pois é, a arte contemporânea, ela vem de uma palavra em latim, contemporâneos, com, junto, mesmo. E no caso, nosso amigo aqui, tempo, taran, tempo. É esse tempo? Não, não é esse tempo. Tempo aqui no caso é outro tempo. Que tempo? É quando você está junto, você vive no mesmo momento, na mesma época em que a arte é criada e é concebida. Por isso que muitas vezes, gente, é difícil analisar a arte da época, porque ela acontece ao mesmo tempo em que você existe. É às vezes necessário uma espécie de distanciamento do tempo, deixar um tempo um pouco mais para trás, e tipo, é o historiador falando, né? Quando a gente só pode analisar certas estruturas passando uma certa época, passando um certo tempo. Mas no caso da arte contemporânea, é o que eu sempre falo. Nós temos entre nós pessoas que têm o talento, o dom de sentir, sensíveis ao seu tempo, ao mesmo tempo, o que está acontecendo no mundo e transformar numa nova linguagem. Que linguagem é essa? A arte, amigo. Falando em arte contemporânea, ela também tem outro nome. Chama-se arte do pós-guerra. Pessoal, como assim pós-guerra? Que guerra? A Segunda Guerra. Desse camarada aqui. Vocês lembram dele? Certo? É bom nem falar muito. Pois bem, depois desse período complicado da nossa história, vem depois disso uma nova concepção de arte, chamada de arte contemporânea ou pós-guerra. Um dos aspectos mais importantes quando você está analisando a arte contemporânea é saber que ela foi uma arte que buscou criticar e, de certa maneira, ver de maneira diferente a chamada cultura de massa. Não é essa massa. Mas no caso aqui, esta cultura de massa, ela fez com que esses artistas dessem mais importância, muito mais importância ao processo. Vamos explicar para você. Geralmente o artista, quando vai então conceber sua arte, ele fica muito, digamos, interessado em tentar acabar o objeto final. Ou seja, o final, a imagem final, o que ele busca com relação a isso. No caso da arte contemporânea, especialmente a arte contemporânea, esses artistas vão dar mais importância ao processo artístico. Professor, não entendi. Como assim? É como se eu dissesse o seguinte: todo artista tem uma ideia. Dessa ideia, ele faz o processo e chega ao objeto final. Estão vendo? Ideia, objeto final. Obrigado. Tchau. Nesse caso, meus amores, o que a gente tem? O mais importante para o artista é o objeto final, que é exposto, que vai ser o seu assinatura final, certo? Mas a artista, ou arte contemporânea, ela acha que todo o processo de fabricação e montagem, isso também é arte. Tá aí o primeiro toque, a primeira diferença para você. E aí, no caso, olha só que interessante, já que é a história da arte, professor, o que isso tem a ver com a história? Ah, fácil. O que tem a ver com a história, ela imita muito, de certa maneira, faz uma crítica um tanto quanto humorada ao momento industrial. Industrial. Estão vendo o momento industrial aqui? Industrial. Que indústria, hein? Eu um dia serei dono de entretenimento. Serei o novo Walter Disney. Não sabe o que é Walter Disney? Esse cara aqui, ó. Esse é o Walter Disney. Mas voltando aqui, meus amores, essa arte imita muito a produção em série. Produção em série. Lembra de um cara chamado Henry Ford? Produção em série Fordismo. Sacou? Tranquilo? Então tá aí, meus amores. A arte contemporânea não é tanto o objeto final, e sim o processo. Isso também é arte. Temos também que lembrar que na arte contemporânea há uma ruptura
ruptura, um certo distanciamento com antigos paradigmas, com antigas ditaduras dentro da própria hermética da arte moderna. Por exemplo, nós temos o expressionismo abstrato, que era um tanto quanto fechado. Algumas até, digamos, vanguardas da arte contemporânea trazia uma noção de arte um tanto quanto fechadinha. Aqui no caso, é bom lembrar que uma das características que mais cai, gente, da arte contemporânea é esse diálogo com a vida fora da arte, né? Onde muitas vezes a arte se confunde com a própria vida. Ok? Isso é muito importante. Nesse sentido, é bom dialogar com outras formas de arte, especialmente artes plásticas, como no caso da dança. Ou como no caso da música, que a música, adoro música, e como no caso da moda, hein? Moda. Dito isso, meus amores, vamos lembrar agora algumas das suas principais características da arte contemporânea. Por exemplo, gente, é uma society produzida em cima de novas tecnologias. Por exemplo, galera, aparece a TV. E com a TV, olha que legal, vem a chamada sociedade de consumo, onde as pessoas consomem nos sofás de suas casas. Outra coisa importante, gente, a subjetividade e a liberdade dos artistas. Especialmente essa questão da liberdade dos artistas, que tinham o poder de conceber a arte, lembra? Não apenas o objeto final, mas como um processo, e dialogando com outras esferas da arte e imitando a própria vida, muitas vezes fazendo o próprio espectador também se transformando nessa arte, parte dessa arte, ok? Outra coisa importante, essa efemeridade. Que palavrão, professor, que efemeridade? Esse caráter transitório, passageiro da arte. Ela não veio para ficar, ela não é uma concepção imutável, ela é uma tendência, ok? Vamos lembrar também que é a arte que vai largar, vai deixar os chamados suportes tradicionais. Não estou falando, mas que barbaridade, que saudade do meu Rio Grande. Um beijo, meu Rio Grande. Mas não é desses tradicionais aqui. Sai. Eu estou falando de outros tipos de suportes tradicionais, como, por exemplo, essa coisa fechada de uma arte dentro de um molde, sem passar desse molde, ou seja, sem transportar-se para a rua, como no caso da performance, ou até mesmo dentro dos museus, mas no caso das instalações. Mas o principal, era uma arte cuja principal característica, gente, é essa crítica de que a arte não deve ficar apenas no museu. A arte é do povo, a arte é das pessoas. E aí vem a questão importante, que é o quão popular é a arte, quão importante que a arte toma no sentido da vida, não como algo para ser apenas um deleite visual dentro dos museus, mas especialmente esse caráter próximo das pessoas. Tranquilo, gente? Outra coisa importante é essa aproximação entre cultura erudita, feita somente para ser apreciada pelos grupos mais ricos, e essa classe mais popular. Especialmente, cara, conforme a gente vai avançando na questão da arte como comércio. E aqui também há uma crítica muito forte. Algumas vanguardas criticam muito essa concepção de arte como algo para ganhar dinheiro. E há uma profunda discussão da arte pela própria arte. Ok? Então, muito importante. Lembramos dessas principais características. Eu tenho certeza que você vai matar quando chegar a perguntinha numa possível prova lá no futuro para você. Esta obra de arte que está aqui, entre essas obras de arte, vai fazer para você o convite. Bora, Brasil! Ver como é que é a arte contemporânea nessa época, nesse país maravilhoso, tupiniquim, chamado Brasil. Bora lá? Vamos lá, pega comigo. Ai, cansa vir lá dos Estados Unidos e ir no Brasil a pé. E aí, meu povo, belezura? Gente, arte contemporânea, na época do meu querido Brasil, varonil, atrás de 1000. Pô, professor, peraí. Anos 50, anos 60, punha a cabeça para funcionar. O que estava acontecendo aí nessa época, gente? Como vocês estão bem percebendo aqui. É uma fotinho no fundo da cidade de Brasília. Brasília lembra quem? Lembra o quê? Pois é, lembra duas pessoas pelo menos. Lembra um presidente da República, chamado Juscelino Kubitschek, e lembra o arquiteto Oscar Niemeyer. E o pessoal sempre esquece também o Lúcio Costa, que foi o urbanista, que ajudou a projetar
esta cidade maravilhosa. Se você perceber, gente, a nossa amiga Brasília, vou afastar aqui para dar uma olhada, ela é uma cidade que inspira, entre outras coisas, um pouco de futurismo, né? É uma cidade muito projetada, toda ela planejada. Pois bem, os artistas daquela época vão aproveitar aquele contexto de euforia, Brasil 50 anos em 5, a promessa de industrializar o país, a promessa de tornar o Brasil uma potência econômica, certo? Também isso se reverte na arte, o chamado neoconcretismo, certo? Dos quais nós temos algumas pessoas e algumas expressões muito importantes. Por exemplo, como o nosso amigo Hélio Oiticica, artista plástico muito famoso, Lígia Clark, também muito famosa, especialmente em suas construções dentro dos museus. Nós temos Lígia Pape, uma mulher maravilhosa que até mais ou menos no ano 2000 produziu com bastante lucidez, e Amílcar de Castro. Ok? Esses aqui são os principais que caem, galera. E vamos lembrar que quando falam desse nome dessas pessoas, certo? O Hélio, as Lígias e o tio Amílcar, é para você não ficar perdido na prova. Porque às vezes a prova lança nomes dos principais personagens da época do neoconcretivismo. Você já sabe. Ficou bem claro, meus amores? Tranquilaço? Não, eu não paralisei não, é porque eu tô tão embelezado, eu estou tão bonito aqui em Brasília, que eu até fiz uma pose tipo escultura ao ar livre, mais ou menos assim, ó. Eu me confundo com a arte. Veja. Cara, eu saí aqui do Brasil e agora eu cheguei aqui nesse museu. Eu tô um pouco cansado, mas... Aê! Acho que não faz mal dar uma sentadinha e descansar um pouco, né? Só um pouquinho, galera. Esse negócio de viajar, a história da arte dá um trabalho na pessoa. Você não tem ideia. Bom, não é todo dia que a gente pode descansar dentro do museu, certo? E também não é todo dia que a gente pode falar um pouco sobre a história da arte dentro de museu. Bom, vamos lembrar, meus amores, que Leti falou para vocês que a arte contemporânea tinha várias vanguardas. Teacher, o que seria uma vanguarda? Vanguarda, gente, seriam formas de expressão dessa história da arte, ou seja, escolas dentro de um contexto histórico de uma arte, no caso, específica. Falaremos agora de um modelo de vanguarda chamada arte minimalista. Minimalista. O que seria a arte minimalista? Do inglês? Esse inglês não, porque eu não sei se concorda comigo, mas esse camarada não me inspira confiança. Não sei porquê. Tchau. Em inglês, minimal art. A arte mínima. No final dos anos 50 e todos os anos 60, esse modelo de arte foi muito famoso porque primava por uma concepção nova de arte na arte contemporânea. Que concepção é essa, gente? O uso mínimo de materiais, né? Ou seja, uma espécie de austeridade. Eu vou ser um tanto quanto conservador, um tanto quanto cuidadoso e especialmente usar o mínimo possível. Por que isso, gente? Era uma grande crítica a tudo que é fútil, desnecessário na arte. Então, do ponto de vista científico, do ponto de vista estético e até do ponto de vista cultural, a arte minimalista foi uma grande vanguarda dentro da história contemporânea. Então, a arte minimalista, como o nome mesmo fala, só para você relembrar, significa aquela arte do mínimo. Dito isso, tenho mais algumas coisinhas para te falar. Professor, você está muito preguiçoso. Por favor, levante e faça direito do seu trabalho. Não precisa xingar, ok. Dito isso, então, eu sou Fuxos, lá na era, só para descansar um pouco, porque esse negócio de caminhar, vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, volta para o museu. Rapaz, tô queimando caloria. Uma das principais características dessa arte minimalista, a arte do mínimo, por exemplo, é o uso de formas geométricas, ok? Essas formas geométricas que você está vendo aí, você vai perceber que também existem poucas cores. Olha só, formas geométricas, concisas, exatas, perfeitas, poucas cores. Percebeste? Nesta outra imagem que você vai perceber agora aqui, pimba, o que você percebe? Outra forma minimalista, uso de poucos materiais, mas há alguma coisa a mais. E o que seria? A falta de emotividade. É uma arte muito objetiva, gente, ok? Dando mais ênfase ao quê? A bidimensionalidade, tridimensionalidade, ok? Pois é, gente. Mas somente na arte plástica, pintura, a gente vai ver minimalismo? Não! Por exemplo, na música, duvido.
Duvida? Eu adoro quando duvidam. Como eu uso poucos materiais na escultura, eu também vou usar na música poucas notas musicais, gente. Geralmente um padrão de harmonia, uma cadência, como se fosse produção em série, onde a música tem até meio que um caráter hipnótico. Como se fosse, por exemplo, uma balada. Isso me lembra uma época da minha vida que agora ficou para trás e agora eu sou outra pessoa, uma borboleta. Pois é, meus amores, agora que modelo, que vanguarda é essa? Professor, isso não é arte, professor, isso aí é história em quadrinho. O autor desta obra ficaria muito chateado com você, Roy Lichtenstein. Como é que é, pessoal? Como é que fala? Liechtenstein. Ja? Sprechen Deutsch? Du liebe Zeit. Tem legenda aqui embaixo, tá, gente? Essa aula também é para todo o povo da Alemanha. Beijo, Deutschland! Ja? Pois é, prof. Essa arte chamada arte pop ou pop art, dependendo de onde você vai buscar, no caso, o esquema, ela vem lá da Inglaterra, ali no final dos anos 50, início dos anos 60, show de bola, pessoas na qual nós temos um grupo chamado Grupo Independente, ou Independent Group. Esse grupo, no começo, cara, tinha a seguinte ideia. Vamos criar um modelo de arte, tá, pessoas? Engajada no sentido de fazer fortes críticas a essa cultura de massa. Não parece que o professor já falou isso antes? Pois é uma característica muito forte da arte contemporânea, certo? Mas ao mesmo tempo que é uma crítica, vai usar elementos dessa cultura de massa para expor suas ideias. Então você vai ver muito trabalho em quê? Você vai trabalhar de colagem, trabalho de serigrafia, trabalho de montagem, fotografia, ok? Essa obra, por exemplo, que vocês estão vendo no fundo, do Laertinho, que está correndo junto com o carro, do Roy Lichtenstein, é uma obra muito, extremamente característica, ok? Dessa pop art. Era justamente essa relação entre o espectador, o cara que está apreciando a arte, certo? E a própria obra. A ideia era não criar limites, era fazer com que essa arte extremamente popular, numa linguagem extremamente acessível e ao mesmo tempo comercial. Aliás, você sabe que essa arte fez muito sucesso? Geralmente os artistas que estiveram à frente dessa vanguarda fizeram muito sucesso e inclusive enriqueceram, ok? Como é o caso, por exemplo, vou dar um passinho aqui pro lado, o nosso amigo Andy Warhol, que você está vendo aí a carinha dele, hein? Que óculos, hein, Andy? Andy foi então um artista norte-americano que, como principais características, era usar uma arte que denotasse a ideia de repetição, produção em série, ou seja, uma lógica industrial, ok? Nessa obra aqui que eu vou te mostrar agora, atenção, essa aqui, vejam, são várias Marilyn Monroes, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias Marilyn Monroes. Professor, acho que eu entendi, você falou que é a arte da repetição. Pois é, mas aqui perceba que tem algo interessante. As Marilyn Monroes, elas vêm se, digamos, descolorindo até um certo ponto. Quando o Andy Warhol fez essa pintura, ali por volta de 62, ele quis dizer o seguinte: artistas como Marilyn Monroe, como Elvis Presley, brilham muito em vida, mas quando chegam no crepúsculo de sua vida, ou seja, quando estão próximas da morte, ele inclusive deixa muito claro aqui a ideia de morte, com a Marilyn Monroe bem escura, que estão vendo? Essa escuridão dela, quase apagadinha, como se dissesse, essas pessoas têm uma vida muito, digamos, intensa, mas na verdade é um vazio muito grande por trás da vida de todo grande artista, como se essa vida fosse um tanto quanto vazia, certo? Outra imagem importante, atenção, Clapper nela, essa aí, cara. Quem não lembra, ok, dessa obra de arte, da Coca-Cola? Olha só, e não estou ganhando nada para fazer esse merchan, hein, mano? E olha só, várias garrafinhas de Coca, produção em série, apelo ao consumismo. Essa aqui também, essa aqui, ó, as massas de tomate, latinhas Campbell. Olha só, várias latinhas de tomate, de novo, produção em série, repetição, lógica industrial, uma arte que, no caso, meio que fustiga de maneira irônica a questão do papel comercial da arte. E, para finalizar, meus amores, essa pintura aqui. Tadã! Essa aí mesmo. O nome dele é Richard Hamilton. Não esse cara que está segurando o pirulito aí, tá, gente? Não é ele, não. Esse ali é o pirulito, isso aqui é um cara que ele colocou. Mas, professor,
que tem a ver essa imagem aí? O que torna os lares tão atraentes hoje em dia? Seria o título dessa obra de arte. Veja, senhores, que no pirulito está a palavra pop. Não percebeu? Pim, pop. Foi dessa obra, de mais ou menos 1957, que surgiu a ideia de falar de pop art. Tá ok, pessoas? Ela é cheia de simbologias. Um pouco mais lá para cima, dá para ver, por exemplo, uma janela. Nessa janela tem um cara tocando jazz. Ele quis dizer nessa obra de arte que pela primeira vez o cinema falado, e ele coloca justamente esse artista, onde ele canta e toca jazz. E o que ele está querendo dizer com isso, com essa janela? Janela, gente, está se abrindo um novo tempo de uma nova arte. A arte, no caso cinema, a arte fala. Como se dissesse, a pop art seria a vanguarda, o começo de uma nova era na arte. Aí você, claro, obviamente me pergunta, pop art legal, prof, entendi, isso lá em Londres e nos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos foi muito mais fulgurante, muito mais glamouroso que em Londres. E no Brasil, mano? 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Eu sou o melhor jogador, hein? Eu sou o que melhor joga desse aqui, ó. Esse aqui, perna de pau. Esse aqui, jogava nada. Aquele lá do meio, meio. Ruim. Esse aqui, ó, é o Gerson. Canhotinha de ouro, jogava muito. Esse aqui, ó, é o Brito. Bom zagueiro, certo? Agora, esse carinha aqui, ó. Esse aqui, ó. Chamava-se Edson. Ok? Edson Vidigal. Não, professor. Nada a ver. Isso era antes do nascimento. Não entendeu a piada? Eu também achei horroroso. Prof, do que você está falando? Gente, te apresenta a seleção do tricampeonato. Cantei uma musiquinha antes, que aliás, vão lembrar, essas musiquinhas, esses jingles, faziam parte de que época da história brasileira? Ó, lá vai mais um jinglezinho, quer ver, ó? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Lembra dessa? Não é do meu tempo, desculpa. Estamos no início dos anos 70, final dos anos 60, e o Brasil era governado pelo chamado regime civil-militar. Civil um dia indo embora, civil-militar. Gente, nessa época, a arte pop vai usar esse contexto de ditadura militar para quê? Para fazer uma arte engajada. E aí vamos lembrar de Rubens Gecker. Esse camarada, cara, por exemplo, nessa obra aqui, Não Há Vagas, né? É uma obra emblemática porque fala sobre o quê? Sobre uma questão envolvendo uma grave crise econômica do Brasil nesse momento. Então a arte pop, ela aparece no Brasil como uma arte engajada, de forte cunho e crítica social. Show de bola? Hi! Nice to meet you! Meet you too! Eu entendi o que eu falei. Você sabe onde é que eu tô? Primeiro, é o Laerte na área. Onde eu estou? Dá pra ver aqui atrás, né? Olha aí, ó, Dada denunciou, né, cara? Gente, eu te mostrar. O que é isso aqui? Professor, isso aí parece lá uma estátua na pracinha da minha cidade. Então, meus amores, essa mulher aqui, famosa. Ai! Ai! Tira essa peruca, mulher! Essa aqui, gente, é a Estátua da Liberdade. Onde é que eu estou? Estou nos Estados Unidos da América. Para falar sobre o quê? Ainda estamos falando sobre arte contemporânea. Concorda comigo? Então, essa última arte... Sobe letrinha. Arte conceitual. Como o nome mesmo diz, gente, a arte conceitual tem como principal objetivo fazer frente ao que ela achava a comercialização da arte. Lembra lá atrás quando a gente comentou que o mais importante dessa concepção era o processo? Pois é, a arte conceitual dos anos 60 e 70, que tem início nos Estados Unidos, tem como principal preocupação, meus amores, justamente isso. O quê? Dar mais ênfase à parte conceitual da pintura. Posso te mostrar um exemplo? Vou te mostrar um exemplo. Essa imagem aqui, por exemplo, certo? Bota aí, Krisebeck. Pá! Essa imagem mostra muito o que eu estou falando. Do que você está falando, professor? Muito bem. Vocês vão falar de uma concepção antiga chamada dadaísmo? Professor, mas dadaísmo, isso parece fala de criança. Gugu, dada.
Muitos dizem que é disso, certo? O dadaísmo, pelo caráter simples dela. Ela busca muito nessa concepção dadaísta justamente o que, prof? O que ninguém mais acha importante colocar e mencionar como arte, ok? Então imagens como essa aqui, por exemplo, onde você vê a letra atrás, uma vassoura, mobílias desse jeito dispersas, ou essa outra imagem, sai, vem essa aqui, isso, essa outra imagem aqui, essa aqui está percebendo, uma cama no meio de um pátio. Professor, como assim uma cama no meio de um pátio? Quem é que chama isso de arte? Para a arte conceitual porque o mais importante não é o final, não é o objeto, a imagem em si, e sim o processo, a maneira como ela é feita, ok? Veja bem, muitos entendem que isso aqui seria uma anti-arte. Que expressão estranha, né? A anti-arte. Ou seja, na verdade, o que eles queriam de verdade para você era fazer você refletir sobre os limites da arte. O que seria a arte, certo? Por exemplo, vamos dar uma olhada nessa obra de arte aqui no Brasil? Ou seja, resumindo, meus amores, nós temos uma espécie de arte-ideia em detrimento de uma arte visual. Um bom exemplo disso no Brasil é Paulo Bruschi. Não é Bruschi a cidade. É o nome Bruschi mesmo. O que esse Paulo Bruschi fez? Ele então fez uma forte crítica a essa comercialização da arte, sendo um homem sanduíche, onde ele sai por aí expondo sua arte, que era ele mesmo. Porque o importante, gente, não é justamente o visual, e sim a ideia. Aliás, esse tipo de arte, como vocês podem ver, muitas vezes faz as pessoas refletirem, de novo, quais são os limites da arte. E a grande pergunta que fica, o que é, de verdade, a arte? Bom, meus amores, talvez não seja possível nós podermos conceituar a arte. A arte é liberdade, a arte é inspiração, a arte é momento. Mas fique com a frase de um dos maiores gênios da arte, chamado Pablo Picasso. Qual é a frase? A arte limpa da alma a poeira da vida. Grande beijo. A gente se vê por aí.